Minha ligação caiu. Vou começar então, porque já são 18h12. Boa noite a todas. Todos. Boa noite. Então, hoje nós temos a discussão quilombola, ou desigualdade dos povos quilombola. Eu vou pedir que as professoras se apresentem, né? A Maria e a professora Georgina. Então, eu peço que a Maria se apresente, por favor. Estão me vendo? Sim, muito bem. Boa noite. Meu nome é Maria Scarte Pereira. Sou aqui de São Lourenço do Sul, né? Sou professora recém-formada esse ano, né, em licenciatura em Educação do Campo. Faço parte do Quilombo Coxilha Negra, situado aqui no município de São Lourenço do Sul também. Sou do movimento negro, trabalho com mulheres negras e estou sempre ligada aos movimentos sociais, na verdade, aqui do município. Quero dar uma boa noite, né, a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, para essa discussão. Espero que seja uma aula produtiva para nós todos. Obrigada, professora, e parabéns. Seja bem-vinda à nossa profissão. Seja bem-vinda à nossa profissão. Muitos falam que é uma cachaça, né? Que a pessoa se vicia nessa estrada aí. E muito bem-vinda também à discussão do seu trabalho em educação do campo, que me fala muito, muito assim de perto, porque eu estou nessa linha também de discussão no nosso mestrado. Então, parabéns por toda a sua luta, por toda a sua luta. Seja muito bem-vinda e sim, será uma discussão muito potente. Mulheres maravilhosas, temos muito que conversar aqui hoje. Regina, por favor. Boa noite. Professora Georgina, por favor. Oi, tudo bem? Bom, pessoal, Oi, Terezinha. Eu quero agradecer imensamente ao convite. Eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui com vocês e principalmente de dividir esta fala com a Maria Scarlett Pereira, a professora com que eu tive o imenso prazer de poder estar na banca dela no final do ano passado, não é? Enfim, o meu nome é Georgina Lima, eu sou de Pelotas, eu sou professora da Faculdade de Educação, eu também militei e milito toda a vida pelo movimento social negro, eu trabalhei durante muitos anos na educação básica, e a minha inserção na discussão quilombola advém da minha prática como professora de uma escola rural, num território eminentemente alemão, mas que concentrava uma grande quantidade de alunos negros. Então, nesse sentido, de 2004 até os dias de hoje, eu tenho estado muito próxima às comunidades quilombolas, muito próxima à consolidação de políticas públicas. Tenho trabalhado desde 2004 no campo da pesquisa, ensino e extensão, no sentido de produção de projetos experimentais de escola, no sentido de pesquisa sobre aspectos da educação, formação de professores em loco, participei do processo de construção das diretrizes curriculares nacional da educação escolar de 2012, mas não foi só um processo de participar da construção das diretrizes da educação escolar quilombola, foi um processo muito maior que reunia quilombolas da região, instituição, para a gente pensar a escola que se tinha e a escola que se queria. Era esse o anunciado que o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação faziam, né? Qual a escola que se tinha e qual a escola que se queria. Depois, eu participei também do processo de instituição de um processo afirmativo específico aqui na Universidade Federal de Pelotas para o ingresso de quilombolas e indígenas. Enfim, eu posso dizer que eu tenho aprendido muito nessa relação com as comunidades quilombolas, mesmo sendo negra, mesmo sendo militante do movimento negro, mesmo sendo pesquisadora no campo das relações raciais.
Eu não sou quilombola, então a relação tem sido uma relação de extremo aprendizado. Eu acho que a princípio era isso, com um pouco de nervosismo, né? Porque é uma outra relação que a gente se estabelece aqui na frente desse computador. É uma outra relação de tempo, uma outra relação de corpo, uma outra relação de espaço. Mas vamos ver o que vai ser possível hoje à noite, dentro dessas nossas condições, tá bem? Muito obrigada, viu, Amanda? Muito obrigada a todos e todas pelo convite. Nós que agradecemos, Georgina. É um prazer ter vocês aqui. Professora Georgina, eu fico observando como que o universo conspira e nossos caminhos se encontram numa ideia de demandas e de um ativismo dentro da educação básica, dentro da escola pública, e nesse tempo e espaço nos faz, né, nos encontramos aqui nesse outro modo de reunião, mas com caminhos bem parecidos, muito parecidos mesmo. Eu sempre falo, eu começo a reunião e penso, depois quero conversar com essa pessoa. Eu gosto muito de trocar em termos de experiências, em termos de também ideias, e quem sabe outros projetos no nosso grupo, no nosso programa de mestrado, não é isso, professor Carlos? Então, sim, uma outra experiência que eu também esqueci de relatar, que eu tenho vivido com muita intensidade, é na questão da produção material didático, né? E é muito importante essa relação com as comunidades quilombolas, com as comunidades negras, é muito importante essa relação com gente, que muitas vezes a universidade não tem mais essa prática, que a gente vai rompendo também com os tempos deste acadêmico. A gente fez um vasto trabalho de produção de material didático nessa última experiência lá no Pará. Então, o que é uma mulher do Sul ir lá para o Pará aprender com as comunidades lá da beira do rio? Enfim, eu acho que a gente já fez um esquenta, tá, Terezinha? Eu já estou melhor agora. Então, a ideia era essa, né? Tá bom. A ideia era essa. Depois vamos conversar até... Pronto, fica à vontade. Já estamos com 22 pessoas na sala. Eu acho que podemos começar, não é, professores? Eu e a Scarlett, a gente andou dando uma conversada, né, Scarlett? Sim. Como não poderia ser diferente, começa com quem tem mais legitimidade de fala, que é a quilombola. Depois eu tento fazer umas complementações e aí a gente vai para a discussão, né, Scarlett? Que eu acho que é bacana, né? Eu não sei, Amanda, a gente pensou entre 15 minutos, mais ou menos, para cada um de nós, para a gente trazer algumas ideias. O que tu acha, Scarlett? Scarlett, sim, aparece tá fotinho. Eu olho e não te vejo. Não, por mim pode ser. Tá bem, então eu saio por enquanto e volto daqui a pouco. Tá ótimo. Então, pessoal, eu fiz aqui algumas pontuações que, na verdade, não são só minhas. Como quilombola, né? Assim que eu fui convidada pela professora Amanda, né, a estar participando juntamente com a professora Georgina dessa aula, eu coloquei para a comunidade, né, algumas pautas, alguns assuntos que eu pudesse estar colocando aqui para ficar do conhecimento de todos, o que nós, enquanto quilombolas, sofremos diretamente nas comunidades. Eu hoje não... Maria, professora, libera sua câmera, por favor. Desculpe. Liberei. Estão me vendo? Sim, estamos. Tá, porque aqui para mim está aparecendo um outro rosto, mas tudo bem. Voltando. Então, eu construí meio que as pautas para poder estar colocando aqui para vocês o que acontece nessas comunidades quilombolas, não só a minha, né? Porque eu pertenço à Coxilha Negra, como eu já falei lá no início, mas as demais quatro comunidades aqui existentes aqui no nosso município, em São Lourenço do Sul. Que por mais que a gente não esteja lá, não tem como a gente não estar
sempre buscando saber e estar inteirado com os assuntos, o que está rolando, né? Eu saí, já colocando aqui primeiro a minha história, meu lugar de fala é de uma quilombola, mas que no momento não está residindo dentro da comunidade quilombola. Infelizmente, a vida às vezes nos traz para caminhos, né? Tive que vir para a cidade muito cedo para estudar, para trabalhar, né? A minha história não é diferente de muitas mulheres quilombolas ou não quilombolas. Especificamente mais se for mulheres negras, então, né? As histórias são muito parecidas. Mas eu estou sempre lá, no caso. Eu estou sempre de acordo com a comunidade, conversando com a comunidade. Porque eu acredito que a comunidade em si, para uma quilombola, é a nossa base, é a nossa raiz. Não tem como se manter longe, é o que nos fortalece, né? Porque o quilombo hoje, o nosso quilombo hoje, é diferente dos quilombos lá no início, né? De quando começou o período da escravização, que servia como refúgio, como a resistência, ainda posso usar, que é ainda até hoje, né? Que lá naquele período também servia, além do refúgio, como resistência. Hoje a gente também se mantém resistente, né? Para manter nossa cultura, para manter nossos saberes, para nos manter unidos e unidas. Mas, diante disso, são várias as pautas que nos fazem estar nesse entrelaçamento. E quem tem oportunidade, assim, eu digo oportunidade que não são todos, agora lá do meu quilombo, é o quilombo que mais tem acadêmicas, podemos dizer assim, que a maioria são mulheres, nesse meio universitário. E o que a gente aprende, assim, diferente, ou que a gente tem a trazer, a contribuir com a comunidade, a gente, né, senta e tenta construir junto. Então, o que eu venho trazer aqui hoje é a soma de tudo isso, é o resultado, né? É o que a gente, é o meu saber aqui agora enquanto professora, enquanto e o saber de uma quilombola também, né? Andando lado a lado. Contando a história do município, aqui mesmo são 5 quilombos, que nem eu já falei, e mais um que está em processo de certificação. E talvez esse um que está em processo de certificação seja o nosso quilombo mais antigo, né? Para ver como as coisas são. Acontece de um modo que não tem explicação, assim, porque esse quilombo é onde ficavam os escravos quando chegavam, e dali eles eram distribuídos para as cidades vizinhas, ou para as localidades vizinhas. Foi o primeiro lugar, quando houve a dita abolição, onde houve a maior aglomeração de pessoas, onde ficou a maior quantidade de negros e negras libertos até então, sem ter para onde ir, mas é o único lugar que não tem, é o único quilombo que ainda não conseguiu a certificação dos Palmares, mas estamos em processo também. Então, colocando aqui, o que mais impera nesses momentos que a gente vê especificamente, está mais evidenciado nesse momento pandemia, são as disparidades, né? A disparidade social, né? Que nem todas as comunidades aqui conseguem acessar as políticas públicas, né? Nós estamos aqui às margens, aí o que nos coloca? Bom, elas estão aí, mas muitos quilombolas às vezes não sabem nem que elas existem, sabe? A gente costuma dizer que nós vivemos em 2 Brasil, né? 2 Brasil dentro de um só. O Brasil dos incluídos, aos quais os negros e quilombolas, né, são excluídos, porque
são feitas políticas públicas, nos usam para fazer, muitas delas, né, nos usam como instrumento, nos usam como base para formalizar essas políticas públicas e depois de serem concretizadas, simplesmente nos excluem, né? E a prova disso está sendo agora na pandemia, né, que muitos de nós quilombolas não conseguiu acessar o auxílio emergencial, estão com dificuldade desde a alimentação, né, e até em manter o próprio trabalho, né, porque agora tem que se manter o distanciamento social, e aí não consegue trabalhar. E quando consegue, a desculpa, né, eu já digo a desculpa, porque que se tem é que os valores a serem pagos a essas pessoas é inferior ao que se deveria, com a desculpa de estar passando por esse momento de pandemia. Eu posso estar sendo assim meia bruta, dizendo que diz assim, desculpa, eu digo isso como desculpa, porque eu estou acostumada a estar lá junto de pessoas que não são quilombolas e estão recebendo um valor justo pelo seu trabalho, enquanto o quilombola está recebendo um valor inferior ao que deveria. Então, são muitas coisas, é a questão da acessibilidade, essas políticas, e quando se consegue, como se faz esses encaminhamentos, sempre nos deixa de lado, não tem ninguém para estar assessorando. Aqui mesmo, como é interior, nós temos as ATER, né, que são deixa eu ver aqui que eu anotei certinho o que significa ATER. São as assistências técnicas de extensão rural. Essas assistências aqui funcionam de modo que elas informam como proceder, mas não assessoram, mas não como esse quilombola que está lá numa comunidade, que está lá distante, que está numa situação de vulnerabilidade, vai conseguir acessar essas políticas. A gente sabe que ela existe, mas existe para quem, né? E aí, quando vai se saber, poxa, passou, não dá mais tempo, sabe? É sempre a mesma história. Então, nós, enquanto professora, em questão da educação, em questão de política pública, em questão tudo que eu acabo descobrindo, ou por meio mesmo, que eu tenho essa acessibilidade de poder estar vendo tá acessando a internet, poder estar vendo, às vezes, na TV, a gente coloca sempre em pauta, nas reuniões de associação, e também dá a oportunidade dessas pessoas estar relatando para a gente qual a dificuldade do momento, porque as dificuldades sempre estiveram, né? E infelizmente agora estão mais afloradas do que nunca, né? E aí é onde a gente pode mais perceber essas situações de desigualdade em evidência, né? Nós aqui temos um trabalho, né, que é de estar sempre acompanhando, a professora Amanda até já pode, às vezes, pode depois falar, a gente trabalha muito com as mulheres, né, porque as mulheres, numa comunidade quilombola, elas são a base, são elas que agregam, repassam esses saberes, são elas que estão ali, são quando os filhos precisam, quando os pais não estão ali, um companheiro às vezes não está ajudando, quando tem que amparar uma outra mulher, quando tem que uma outra companheira. As mulheres são sempre mais solidárias e conseguem ter a empatia de se colocar no lugar da outra. Então, a gente tenta fazer, né,
fortalecer um grupo, e nesses grupos a gente costuma ter sempre essas discussões, só que são discussões que permeiam, né, que vão desde a educação, saúde, essas política, né, porque a política independente, a política é qualquer ato que a gente evidencia para estar buscando melhoria para a gente. E eles colocam isso tão forte nas comunidades, de ter a política simplesmente ligada à política partidária. Quando chega, vamos falar sobre política, as pessoas falam, não, política não, porque não, política só serve para roubar, política só serve para... Gente, política, a gente tem que ter um outro entendimento de política. E que é só através da política, né, também que a gente vai conseguir fazer as nossas mudanças, né. Que política é qualquer ato que se faça para melhoria, e não só a política partidária. Mas esse discurso também é muito reproduzido nas comunidades, de que política não serve para nada e que é só roubalheira e que tanto faz quem está lá, né? Quem está lá na gestão, tanto municipal, como estadual, como federal. E a gente hoje está sofrendo as consequências, né, desse pensamento, dessa lógica de pensamento, de quem de tanto fez, tanto faz. Por esses pensamentos, às vezes, todo mundo acaba pagando lá no final. Então, Georgina, por enquanto, eu tomar uma aguinha, eu queria mais colocar essa parte, assim, depois a gente segue mais adiante, não sei se tu tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que agora eu posso falar um pouquinho? Pode falar. Só deixa eu diminuir aqui, só estou aparecendo eu. Assim fica melhor. Bom, eu acho que a Scarlett faz um bom apanhado assim do que é a questão da desigualdade social nas comunidades remanescentes de Quilombo. Eu vou falar de uma forma um tanto generalizada, né? Mas eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Scarlett, quem sabe tu fica na tela para a gente poder ficar se olhando. Tá, aqui eu vou colocar o meu rosto e desativar o microfone, tá bem? Tá bem, pode ser. Eu acho que a gente tem que contextualizar que muitas pessoas, eu acho que tem pessoas de todo o Brasil aqui, Amanda. E se tem a ideia, né, de que o Rio Grande do Sul... Sim, professora, todo o Brasil. Se tem a ideia de que o Rio Grande do Sul seja um lugar eminentemente branco, a Europa brasileira, embora tenha sido feito um grande investimento no processo de eugenia da população brasileira, no processo de extermínio da população negra, aqui no Rio Grande do Sul, trazendo uma grande quantidade de imigrantes, não é? Mas o Rio Grande do Sul ele tem cerca de 160 a 170 comunidades quilombolas. Pode-se dizer que essa região, a partir de onde nós estamos falando, o extremo sul do Rio Grande do Sul, que é uma das regiões mais empobrecidas, a gente tem uma grande quantidade de comunidades quilombolas, né? Inclusive, se tem o município de Canguçu, que é muito próximo aqui de Pelotas, e que concentra o maior número de comunidades quilombolas do Brasil, pode-se dizer. O município de Canguçu ele tem 16 comunidades quilombolas, entre comunidades rurais e comunidades urbanas. Eu acho que começar a dizer dessa potência negra que existe no sul do Rio Grande do Sul é a gente começar a falar da questão das comunidades quilombolas, é a questão de falar da desigualdade social, é a questão de falar da desigualdade racial, não dá para falar de desigualdade social sem falar de desigualdade racial, e tentar também trazer um pouco de esperança neste momento onde nós vivemos uma pandemia, onde nós vivemos a ameaça de um vírus invisível e que traz à tona tudo aquilo que a gente conhece, né? Que esse processo de pandemia não é um processo democrático. Não são todas as pessoas que adoecem, que a doença não é um fenômeno que se estabeleça de igual maneira, e se ela se estabelece, as formas de cura, as formas de direito a acesso de saúde, elas são extremamente desiguais. E o resultado dessa pandemia é a explicitação do Estado racista e de quais são as pessoas que
tem o direito à vida e quais são as pessoas que são escolhidas para morrer. Então, nesse sentido, embora a gente não deva, a gente não consegue sair dessa questão da morte, né? E a face mais perversa da morte, porque a concepção de morte, de vida, ela é diversa. Ela é diversa no Ocidente, ela é diversa no Oriente, ela é diversa para as comunidades indígenas, ela é diversa para as comunidades quilombolas. Não existe uma concepção de vida e de morte. A gente está falando de uma concepção de morte que vem te ameaçar e que vem te interromper e que vem disseminar um ciclo de existência que é atropelado de uma forma extremamente violenta. O que eu queria dizer é que a sociedade brasileira ela se desenvolve, ela se cria, ela nasce a partir do símbolo da desigualdade. Nenhuma sociedade poderia ser socialmente justa quando ela decorre da dizimação dos povos originários e de um processo de escravização. O princípio de desigualdade ele está posto quando se escolhe quem é humano e se escolhe quem não é humano, quando se escolhe quem pode ser vendido como coisa e quem tem o direito da razão, da racionalidade, da humanidade, da dignidade. Então, quando a gente vai falar em desigualdade social, é preciso, acima de tudo, falar em desigualdade racial, porque as desigualdades sociais, elas decorrem, sim, de um processo de racialização do mundo. Quando a gente cria quem é superior e quem é inferior, quem pode e quem não pode, quem tem esse status de humanidade e quem tem esse status de coisa, por isso pode ser escravizado, por isso pode ser torturado. Então, nesse sentido, a gente falar em comunidades quilombolas é, acima de tudo, pensar a maneira como as desigualdades sociais se imbricam com as desigualdades raciais e de como é preciso política de combate à pobreza, mas também é preciso de política de combate ao racismo. E muitas vezes o racismo ele não está intimamente ligado à pobreza, não está intimamente ligado às faltas de condições materiais. Ele está ligado à falta de condição de existência, à falta de condição de se poder colocar no mundo sem que esse corpo seja julgado a partir de um conjunto de caracteres que se constitui a questão do fenótipo. E essa é uma peculiaridade brasileira, a questão de um racismo que se mostra principalmente por um corpo que é uma geografia, que diz onde tu estás, onde tu deve estar, e a priori também já diz quem tu és. Então, nesse sentido, falar em desigualdade social é falar em desigualdade racial, é falar da desigualdade ao qual 54% da população brasileira está sujeito, é falar a partir da desigualdade em que 16 milhões de pessoas, que é o número de comunidades, o número de remanescentes de quilombos, estão sujeitos. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 6.330 comunidades quilombolas. E isso não é pouco. Então, ao mesmo tempo que eu concordo plenamente com a Scarlett de trazer o quadro da desigualdade social, o quadro das dificuldades que estão sendo colocadas neste momento de pandemia, em todos os momentos da existência das comunidades quilombolas, há de se dizer que este dado de ter 6.300 comunidades quilombolas também é um dado que aponta uma luz no fundo do túnel. Porque grande parte dessas comunidades, elas sempre viveram independente da presença do Estado, independente da presença da universidade, independente da presença de pesquisadores. Então, significa dizer que nesses territórios circula uma quantidade imensa de saber. E essa quantidade imensa de saber, muitos de nós, muito dessa universidade ocidental, talvez queira se apropriar no sentido também de produzir mais opressão e mais regulação. Mas também temos que pensar nessa quantidade de saber que permite que 6.300 comunidades quilombolas tenham sobrevivido até hoje como alternativa epistêmica do mundo. Porque essa pandemia mostra a insustentabilidade de continuar vivendo como até hoje se viveu, com controle desenfreado
por uma minoria sobre os meios de produção, um controle sem limites sobre o meio de produção e de reprodução da vida, sobre a forma de reprodução da existência. Bem, então, nesse sentido, eu diria que nós temos no Brasil 6.330 comunidades quilombolas, que desde 1988, a partir da Constituição Federal, elas garantiram o direito de ter as suas terras tituladas. E por que as comunidades demandam que tenha a sua terra titulada? Por que as comunidades demandam essa escritura? Elas demandam essa escritura não no sentido de uma adaptação a essa forma de contrato que este Estado estabelece, não do ponto da propriedade privada, muito pelo contrário, é na perspectiva de manutenção da sua existência, porque os territórios quilombolas são os territórios mais cobiçados, tanto pelos latifundiários, tanto pelas multinacionais, tanto pelo Estado brasileiro, que tem um compromisso, e principalmente explicitado por este governo, do Jair Bolsonaro, que tem um compromisso com as grandes corporações, com o capital estrangeiro, que tem um compromisso com o capitalismo e que tem um compromisso com o extermínio. Então, é preciso, sim, nessa sociedade do contrato, ter o título de propriedade. Não basta mais viver da maneira como outrora se vivia. Eu comecei a minha inserção nas comunidades quilombolas numa comunidade quilombola de Gravataí, que grande parte do seu território estava sendo e continua sendo ocupado nada mais, nada menos pela General Motors. E até então a comunidade quilombola de Manoel de Barbosa pouco estava preocupado com a questão da titularidade da terra, porque se sabia através de acordos entre vizinhos, se sabia até onde iam as terras, e as terras elas eram demarcadas pela quantidade de taquaras, por um lugar onde existia a fonte, ou seja, essa relação entre público e privado, essa relação de fronteira, ela se estabelece não necessariamente com a questão do contrato. Então, em 1988, a Constituição Federal garante a regulação das terras de quilombo, garante a regulação fundiária como um modo de produção, de proteção da cultura, da história e, acima de tudo, um modo de vida. E eu diria um modo de vida que coloca em questão a sociedade capitalista, porque as terras de quilombo são terras de uso comum. São terras onde, obstante a particularidade, também tem uma ideia de coletividade. E pensar em terras de uso comum, em terras que não podem ser vendidas para o mercado imobiliário, é colocar uma faca no pescoço do capitalismo, que decorre da ideia da propriedade privada. São 6.330 comunidades quilombolas, que desde 1988 têm o direito de ter as suas terras regularizadas, e aí entra a questão do racismo institucional, porque até hoje se tem uma quantidade mínima de regularização de territórios. Existem territórios que são titularizados parcialmente, e existem territórios que são titularizados na sua totalidade, e esses, eu tenho por aqui, eles não chegam a 180... Eu perdi aqui nas minhas escritas, mas são pouquíssimos territórios quilombolas que são titularizados, né? Existe uma diferença em titularização do território, e esse território muitas vezes comporta um grande número de comunidades. Comunidades certificadas, se sabe, né, que existem uma grande quantidade, são 2.798 certificação, mas só que a certificação é o primeiro passo para a regularização fundiária. Então, existem 2.798 certidões, e até chegar à regularização, até chegar ao controle do território através da titularização, quanto tempo se levará? Por que se passa por governo de direita? Por que se passa por governo de esquerda? Por que se está num governo de extrema direita? E a questão da terra é sempre uma questão forte, é sempre uma questão de sangue, é sempre uma questão de luta. E aí está a grandeza do movimento quilombola, porque o movimento quilombola persegue o direito de estar na sua terra. Não é qualquer terra, não é um assentamento, é uma terra que não é uma terra de produção,
é uma terra, acima de tudo, de perpetuação de uma memória, uma terra, acima de tudo, perpetuação de uma história. É uma terra que faz uma religação importante para poder se estar no mundo, que é a religação com o mundo material e com o mundo ancestral e com o mundo espiritual. Bom, nesse sentido, né, as comunidades quilombolas elas vêm lutando muito desde a grande marcha do movimento negro, a Marcha Zumbi de 1995. 5 anos depois se criou a Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Quilombolas, que é a CONAC, que fez 20 anos agora em maio, né, e que tem, de alguma forma, lutado e com metodologias muito próprias. E eu acho que é aí que está também um pouco da esperança de todos esses momentos que a gente vê, a maneira como os movimentos negros, a maneira como os grupos, eles constroem metodologias próprias de poder engendrar a sua luta, de poder colocar a sua resistência e, acima de tudo, a maneira de conseguir as suas vitórias, né? O movimento quilombola começa a se organizar na década de 1980, sem dúvida alguma, entre 2003 até 2009, nesse período de governo Lula e de governo Dilma, se teve uma certa possibilidade de poder fazer encontros com outros tantos quilombos do Brasil. De 2010, começou a ter um vasto declínio das políticas públicas para as comunidades quilombolas. O Programa Brasil Quilombola já estava quase morrendo entre 2015 e 2016, quando assume o Michel Temer, acaba com essas políticas específicas, mas acontece que, por mais que essas políticas elas tenham tido um declínio, a organização quilombola ela não se acaba, ela não se termina, ela tem se fortalecido há muito tempo e hoje ela se constitui como um elemento fundamental para poder trazer algumas perspectivas, para poder trazer algumas soluções para as comunidades quilombolas que, meio que resumindo, vão continuar existindo por si mesmos, né? E eu acho que eu já falei demais, mas eu quero só retomar algumas questões. E eu acho que muito focada nessa questão da pandemia. Essa frase, somos nós por nós mesmos, é algo que tem que movimentar toda essa estrutura de pensamento que nós tentamos construir de uma maneira extremamente segmentada, de uma maneira extremamente fragmentada. Principalmente nós que estamos nesse espaço, que é um espaço que está ligado a uma universidade que não consegue pensar a totalidade. Porque nós somos frutos da parte de uma ciência moderna que institui, acima de tudo, a violência, e a violência epistêmica, a morte de uma série de conhecimentos, e os conhecimentos que são fundamentais, que é o conhecimento que nos mantém vivos, se não vivos materialmente, também vivos espiritualmente. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a coisa de um mês atrás, eu estava olhando alguns boletins que chegam das comunidades quilombolas, e as comunidades quilombolas, hoje, eles fazem o controle de quantos são as pessoas infectadas, de quantas são as pessoas mortas, as comunidades quilombolas que fazem esse controle. Porque, de fato, conforme a Scarlett disse, as políticas não chegam, as informações não chegam, o Estado não chega, e hoje seguir a questão da orientação dessa ciência, que a gente tem que questionar também um pouco, porque todas as indicações são ditas em nome de uma ciência. Em nome de qual ciência? Em nome da ciência que traz a ideia do isolamento social. Isolamento social porque a gente não sabe qual é o remédio, a gente não sabe qual é a vacina, a gente não sabe a quantidade de vezes que esse vírus vai se transmutando, a gente não sabe como lutar com esse inimigo invisível. Então, a ciência ela tem uma perspectiva que é a questão do isolamento social, sendo que o isolamento social numa sociedade de trabalho informal, ela não é um direito, ela é um privilégio. Então, nesse sentido, quando muitas coisas não chegam no quilombo, as comunidades quilombolas elas se aquilombam novamente. Num desses folhetos, num desses boletins, tinha uma coisa muito importante. Eu acho que foram em duas comunidades, uma comunidade do Amapá e a outra comunidade,
me escapa o nome. Tinha um cartaz, proibida a entrada de estranhos no quilombo. Somos nós por nós mesmos. Fique você em casa e nós ficamos no quilombo. E mais abaixo tinha Organização Internacional do Trabalho, Convenção 169. Esse cartaz ele é muito significativo. Significa dizer que é o momento de nós nos resguardarmos. É o momento de nós não permitirmos que a doença avance. E a doença avançou. Porque hoje são 1.000 quilombolas infectados, se tem mais de 150 mortos, e essas informações, por mais dolorosas que sejam, estão sendo dadas de quilombola para quilombola, para poder se arranjar as alternativas para tudo isso. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer que o que eu aprendi nessas comunidades quilombolas, nesse período que já vai há quase 20 anos, é que as comunidades elas conseguem fazer um equilíbrio. Porque se existe a escassez, também existe a abundância. E essa abundância que existe é, acima de tudo, uma abundância de solidariedade. Uma solidariedade que a gente não consegue compreender. Porque muitas das coisas da resistência negra a gente não vai conseguir compreender. Porque existe uma diversidade de ser negro, assim como existe uma diversidade de ser quilombola. Mas existe uma unidade que, como dizia Frantz Fanon, a gente precisa viver. E a gente vai arranjar maneiras de viver. A gente vai arranjar maneiras de, infelizmente, contar os nossos mortos, mas também a gente vai arranjar maneira de ultrapassar essa pandemia e construir projetos como a comunidade negra e como o movimento negro tem construído, que não são projetos só para negros, porque se compreende que esse mundo ele é composto de uma diversidade. A gente constrói um projeto de sociedade. E as comunidades quilombolas, no processo de pensar o seu território, no processo de pensar a sua escola, no processo de pensar essa universidade na medida em que grande parte dos quilombolas, como da comunidade da Scarlett, estão entrando, são projetos que pensam coletivamente, que pensam um projeto de mundo muito mais amplo. E isso a gente tem que aprender, porque a gente tem sido tomado por algumas metáforas, por alguns jargões, que são extremamente esvaziados de sentido. Porque a ideia da revolução que a gente constrói é uma ideia de revolução muito baseada em movimentos de esquerda que desconsideram a questão racial, que desconsideram a questão de ser negro, que trazem a ideia da pobreza como se a pobreza não tivesse cor. Se existem miseráveis nesse Brasil, a gente tem que pensar que essa miserabilidade ela tem cor. São 75% da miserabilidade ela é composta por negros. E dentro desses negros, os quilombolas estão numa faixa muito maior de miserabilidade. São grupos que, no período onde existia alguma política específica, eram os grupos que eram considerados prioritários para a questão da vulnerabilidade. Se existe pobreza também, essa pobreza tem cor. Mas também é isso, né? Então, eu quero dizer que existe escassez, mas também existe abundância. Existe abundância de alternativas. Não é a troco de nada que existe 6.330 comunidades quilombolas em lugares onde não chega ônibus, onde não chega sinal de luz, onde não chega água encanada. Essas pessoas resistem por quê? Elas resistem porque elas têm a teimosia do conhecimento. Uma teimosia do conhecimento que se tentou exterminar, mas que não exterminou. Enfim, eu acho que os caminhos pós-pandemia vai ser escutar a maneira como esses grupos, em todos os lugares, dos quilombos urbanos, quilombos rurais, ou então todas as formas de aquilombamento que os grupos considerados vítimas dessa desigualdade social encontram para se manterem vivos. Eu acho que é isso. Eu acho que eu perdi um pouco o foco, mas a gente retoma, tá? E eu acho que eu falei mais do que os 15 minutos. Muito obrigada. Eu acho que era isso. Obrigada, professora. Não temos aqui nenhuma questão, não é isso? E, como não tem nenhuma questão, eu gostaria de estabelecer um diálogo com a professora Maria Scarlett,
a partir da sua fala, que me tocou muito, enquanto as questões chegam aqui. Então, professora Maria Scarlett, eu fiquei percebendo na tua fala o movimento do deslocamento, do sair do quilombo para vir para a cidade, cursar nessa academia, e esse trânsito, você volta para o quilombo, não só você, como você falou que tem muitas mulheres negras acadêmicas, voltam para o quilombo. Eu fico pensando na angústia que saber, esse saber que você adquire, um saber das políticas públicas, mas do quanto também elas são perversas, porque elas usam o quilombo. Populações que são usadas, porque as prefeituras vão colocar que aquela região é quilombola e elas conseguem verbas, conseguem merendas, né, e tem um valor a mais, como também alguns alunos que acessam as comunidades para, lá no SISU, dizer que são quilombolas e ter um recurso maior. Nunca foram quilombo, mas acessam e dizem que são quilombolas. Então, penso nessa angústia que é voltar para esse espaço, sabendo do muito que se há por fazer, e chegando a esse espaço, os quilombolas, as pessoas que estão ali, já com outros conhecimentos, e vão falar que política não resolve nada. Que as políticas não é só para serem roubados. Sendo que esse momento de acionar as políticas, de cobrar as políticas, de se colocar também como um corpo nessa política partidária, sim, para dizer do seu espaço, para falar do seu lugar, da sua cultura de dentro, e aí você volta com esses saberes da academia para lá, e os impasses, né? Os impasses. O que eu posso fazer aqui? Sim, professora, chega a ser doído, porque enquanto a gente não sabe, a gente dizia isso até em aula, enquanto a gente é leiga, enquanto a gente não sabe de muita coisa se passa, né? Mas no momento que a gente torna a saber, é impossível guardar isso para a gente, né? E aí a gente tenta sempre trabalhar isso conjuntamente com a nossa comunidade. Mas como fazer com que eles entendam, né? Como fazer até para que a gente não seja, que tem isso também, olhada com outros olhos. Tipo, elas saíram daqui, elas agora conseguiram acessar a universidade, estão voltando, tipo, para não parecer que a gente está querendo se sobressair sobre os nossos irmãos quilombolas, né? É complicado porque é doído também, porque a gente está vendo que realmente eles não estão tendo essa compreensão, que eles não estão tendo esse entendimento. A senhora agora tocou num ponto que a gente levou para debate numa reunião, que é a questão das verbas que o município acessa por ter uma escola que está situada num espaço quilombola, dentro de uma comunidade quilombola, mas esse dinheiro não é investido em nada na comunidade, na escola. Não tem uma alimentação diferenciada para esse estudante quilombola, não tem livros, né, que conte a história da África, não só de um povo escravizado, que isso a gente já tem de chega, né, nos livros didáticos, né, de qualquer município, creio eu, mas sim essa história, né, construindo saber para essa criança se auto-reconhecer e ter essa consciência de quem ele é, o que ele está fazendo aqui, né, que ele não é descendente daquele escravo, que é só o que nos diz, que nos contam. Eu digo isso por experiência própria, que sempre estudei para o interior, meu ensino básico sempre foi no interior e foi sempre a história que eu sempre ouvi falar, né, enquanto estudava, era isso, né, e quando chegava perto do 13 de maio, eu tinha vontade, muitas vezes, de nem ir para aula, né, eu ia porque minha mãe me obrigava, porque eu servia como motivo de chacota, como motivo de deboche, como motivo, hoje é dia dos escravos, hoje foi o dia que a princesa Isabel libertou os escravos, tu também é escrava, sabe? Não, porque tu é preto, porque tu é negra. Até a gente ter esse entendimento, ter essa consciência e saber também, tudo isso é muito doído. Então, se isso já é trabalhado, né?
na educação, agora puxando para o lado da educação, que já que se investe essa verba em educação, que se compre livro, que se tenha materiais, que se tenha filmes, que se tenha, sei lá, que se tenha estratégias para que se trabalhe com esses estudantes, sabe? Porque eles não são iguais. A gente, digamos assim, somos iguais. Perante a sociedade, somos tratados diferentes. O nosso tom de pele nos diferencia, né? Nos coloca no nosso lugar, né? Que a sociedade insiste em colocar, de nos inferiorizar. Então, na escola é o momento de valorizar essa criança, dela saber, dela crescer sabendo que ela sim, né, está aqui, que ela sim é descendente de um povo livre e que foi escravizado aqui, né, nesse país. De ela sim ter o direito de saber o outro lado da história, de ter uma história diferente, né? Então, esses investimentos também servem para isso. Esses investimentos, tanto na saúde também, quilombola, nos nossos postinhos de saúde, que a gente também recebe, eu estou falando essas questões, porque o nosso município recebe essas verbas pela questão de ter na nossa comunidade, de ter a escola situada dentro da nossa comunidade, bem como também temos um posto de saúde, né? Temos uma unidade de saúde ao qual também não se faz nenhum trabalho, não se faz não se fala sobre as doenças específicas do povo negro, não tem um profissional da saúde que se trate mais dessas questões. Então, são muitas coisas, e quando a gente sai da comunidade, consegue ter esse leque, consegue enxergar melhor tudo isso, é claro que tu quer que os teus irmãos também tenham esse entendimento. E aí, só que até ter essa compreensão, eu sei que o processo é longo. Ele é longo, ele é doído, porque às vezes é mais fácil tu não entender e não saber muita coisa, que no momento que tu acaba por saber, tu acaba, às vezes, muitas vezes, até te revoltando contra tudo e contra o mundo, porque eu tive essa construção, porque eu tenho aqui também, como a Georgina falou, também faço parte do movimento negro aqui da cidade, movimento social negro, né, daqui da cidade de São Lourenço do Sul, onde a minha tia, Ana Centeno, foi uma das pioneiras, né, que começou a buscar, essa busca, né, por saber mais, e nesse saber mais, trazer consigo pessoas que quisesse com ela seguir nessa caminhada de poder dar um direcionamento mesmo para a nossa vida enquanto negros e negras e quilombolas, porque de a gente não ser refém de uma história única, de filhos, né, descendentes de um povo, no caso, de um povo escravo, não, de um povo livre que foi escravizado. É o que a gente também sempre tenta colocar quando a gente está tratando essas pautas. Sim, é isso. Obrigada, professora Maria Scarlett. Tem aqui não é nem uma pergunta, é uma consideração da Rafaela Nascimento, que ela colocou aqui. Falta uma gestão participativa dos recursos públicos. Percebo que as políticas públicas são formuladas de cima para baixo, sem a participação dos quilombolas. Em certo sentido, os indígenas conseguiram estabelecer essa diferenciação. Podemos voltar a esse ponto aqui da fala da Rafaela? Amanda quer participar, tem uma pergunta, e a Rafaela, a gente pode depois juntar a fala da Amanda e também atender ao que a Rafaela está se colocando aqui, tá bom? Professora Amanda, por favor. Tá bem. Boa noite, obrigada pelas falas de vocês. Eu tô, Georgina e Scarlett, né, que a pergunta é para vocês, relendo Lélia Gonzalez. E aí, relendo Lélia Gonzalez, eu disse, eu vou fazer um novo doutorado, dessa vez com a Georgina. Aí eu disse, não, eu já tenho muita coisa para fazer, então a Scarlett vai, né, fazer o mestrado com a Georgina, porque
Georgina, por favor, ajuda, Georgina, que é uma pressão muito grande. Mas eu quero ler uma coisa bem rapidinho que Lélia fala, abre aspas. Palmares foi a primeira tentativa brasileira no sentido da criação de uma sociedade democrática e igualitária, que, em termos políticos e socioeconômico, realizou um grande avanço. Sobre a liderança da figura genial de Zumbi, ali existiu uma efetiva harmonia racial, já que sua população, construída por negros, índios, brancos e mestiços, vivia do trabalho livre, cujos benefícios revertiam para todos, sem exceção. Na verdade, Palmares foi o berço da nacionalidade brasileira. Isso está nesse livrinho, Flores, Primavera para Flores Negras. E aí, Georgina, eu tenho estado muito emocionada nos últimos dias, relendo esse livrinho, muito chorosa também, porque quando tu fala que a questão do quilombo é uma questão pela terra, e uma terra livre, né? Uma terra livre. Então, a luta pela terra, eu morei no norte, né? E aí a gente vê uma luta pela terra extremamente acirrada. Algo impressionante, que existe no Rio Grande do Sul, existe em toda parte, mas ali eu vi de uma forma muito mais aberta, e eu queria que tu falasse um pouquinho disso, Georgina, dessa questão da terra para o quilombo, né? E como o quilombo ele nos apresentou uma alternativa ao capital, e aí sim uma verdadeira harmonia, né, entre as raças. Eu acho isso uma coisa muito importante de se dizer, porque as pessoas entendem que quilombo só tem pessoas negras, né, que o Zumbi pegou ali 10 pessoas negras e vamos embora. Mas não, quer dizer, é uma história ainda que eu acho que precisa ainda ser muito contada. Por isso que incomoda as minhas alunas quilombolas, vocês têm que ir fazer Georgina, fazer mestrado e doutorado, porque tem uma história ainda que precisa ser contada. Eu tenho essa sensação quando eu releio Lélia e Beatriz Nascimento, que são as duas leituras que eu estou bem assim fazendo nesse momento. Eu queria ouvir vocês nesse sentido. Posso começar, Scarlett? Bom, Sim. eu vou tentar falar a partir também um pouco das questões que a Scarlett estava falando, e da pergunta que a Terezinha fez, e também de uma colocação da Rafaela. Eu não entendi quando a Rafaela disse que as políticas são construídas de cima para baixo. As políticas públicas para negros, elas não são construídas de cima para baixo. Elas foram construídas a partir da luta do movimento social negro. A grande questão é o Estado não incorporar a questão racial como pauta. E quando a gente consegue construir as políticas, a gente não consegue implementar as políticas. As políticas elas não são construídas de cima para baixo. Pode-se dizer também que as políticas públicas de promoção de igualdade racial, as políticas públicas para negros, a política pública para quilombola, elas são muitas vezes as políticas possíveis através de um grande, exaustivo e, pode-se dizer, ao final das contas, vitorioso esforço da comunidade negra. Se nós formos pensar a questão da lei das cotas, a lei das cotas é o exemplo de como o movimento negro tem um projeto para a sociedade brasileira, porque toda a vida cota foi sinônimo de negro, e hoje, para entrar na universidade, primeiro tem que ser estudante de escola pública, e as cotas para negros se transformou uma subcota, e uma subcota que é roubada diariamente pelos brancos que se autodeclaram negros. Então, a gente tem que ver a maneira como o racismo ele vai se modificando. Um branco se declara negro, por quê? Porque ele não quer abrir mão do seu privilégio. Não é abrir mão do seu direito, é abrir mão do seu privilégio. Então, eu não considero que as políticas públicas para negros elas sejam construídas de cima para baixo. E eu posso falar de
de tudo que eu tenho participado direta e indiretamente. Quando nós construímos as diretrizes da educação escolar quilombola, que é uma política pública que garante, sim, uma merenda específica, que garante, sim, uma formação específica, que garante, sim, uma produção de material didático, se tentou, a duras penas, se fazer um processo dialógico. Não sei, Scarlett, se você chegasse a participar em São Lourenço, de algum encontro regional de estudantes de educação escolar quilombola. Não sei se chegasse a participar, Scarlett. Não cheguei, Georgina. Pois é, em 2010, começamos o processo de construção das diretrizes. Então, numa escola ali na entrada de São Lourenço, nós reunimos num dia extremamente chuvoso 300 pessoas. 80% das pessoas que estavam lá eram quilombolas de 0 a 100 anos. E 20% era para nós que éramos da universidade, era para os gestores, porque não adianta. Tem que ter esses órgãos, gestores de escola, para a gente poder implementar a política, né? Porque nós não temos acesso a todas essas questões. E aí que eu digo a grandiosidade do movimento quilombola. Nós fizemos 2 encontros regionais, que foram em São Lourenço, e o último encontro ele foi em Pelotas. E são pessoas assim de uma disciplina, de uma necessidade de escuta e de um momento exato para poder falar. Porque são pessoas que, de uma forma completamente diferente do que a gente entende, às vezes a gente tem uma compreensão de condução de vida, que é uma compreensão extremamente colonizada, de achar que as pessoas estão sendo alienadas, que as pessoas estão sendo acomodadas e etc. A luta ela é muito dura para a gente ter uma forma exata de poder responder. No segundo encontro, nós repetimos a mesma dose, de 300 a 400 pessoas. E nós fizemos também numa igreja que tem muito próxima à praia, Scarlett. Sim, eu dessa vez eu quase fui, mas não consegui ir. Lá na Navegantes foi, na Igreja Navegantes. E uma das grandes preocupações das pessoas desavisadas, é que nós íamos fazer um encontro na beira da praia e que nós íamos reunir essa quantidade de pessoas vindo das comunidades remanescentes e que o encontro iria se dispersar. Muito pelo contrário, se soube a hora de chegar, a hora do almoço, e quando nós retomamos as atividades após almoço, grande parte do salão da igreja já estava ocupado. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as comunidades quilombolas, as comunidades negras, elas sempre são estigmatizadas, elas sempre são rotuladas por pessoas que, aparentemente, ela não tem uma resposta aos seus problemas da maneira como os brancos respondem, a maneira como os movimentos sociais organizados respondem, que a gente não tem uma pauta, que a gente não tem uma maneira de responder às nossas opressões e às nossas dificuldades. E, principalmente, eu quero dizer, e daí pensando nos meus pais, pensando na tia Idalina, pensando em vários anciões, eles têm uma forma muito peculiar de poder enfrentar as necessidades. E uma forma muito peculiar e uma forma extremamente inteligente de compreender o que eles querem para a sua vida, o que eles querem para as gerações futuras. Numa das audiências públicas, a última audiência da Educação Escolar Quilombola foi em Brasília, no que abriu a audiência, um senhor saiu muito lentamente lá do final do salão e chegou na frente de uma mesa formada pelos poderes instituídos de Brasília e perguntou: quando é que nós vamos regularizar nossa terra? Todo mundo levou um susto. A gente está falando de escola. O que o senhor quer saber de terra? Porque não adianta falar em escola sem falar em terra. Não adianta falar em terra sem falar em saúde. Não adianta falar em saúde sem falar em religiosidade. Porque a vida do quilombo, e na vida do quilombo das populações negras em geral, tudo tem a ver com tudo. Onde as coisas não têm a ver com tudo é nessa vida nossa que é cadenciada por essa forma ocidental de viver. Então, eu quero dizer, Scarlett, para ti, oxalá tu esteja junto comigo, porque nós saímos do mesmo lugar, que é o lugar de negritude. Esse nosso lugar na universidade, esse conhecimento que a gente tem e esses títulos que a gente adquire, só tem sentido se ele tiver intimamente mirado para a luta social. E esses nossos conhecimentos são uma arma de guerra
são uma arma de guerra. E a gente tem que pensar que, muitas das vezes, a gente também tem que ter uma outra forma de conversar com os nossos velhos, uma outra forma de conversar com as nossas comunidades. Porque não é que eles tenham medo, é porque a gente se apresentar como negro, a gente já desencadeia uma série de ódio, né? A gente se apresentar como quilombola, a gente já desencadeia uma série de ódio. Eles não têm medo, eles têm uma ideia que é uma racionalidade de precaução. Os mais velhos e muitos dos remanescentes de quilombo, eles agem, e eu penso assim, também como mulher negra, de uma forma extremamente precavida, uma precaução, porque é só falar que uma comunidade está com vias de processo de regularização fundiária, desencadeia um monte de dispositivo de violência no seu entorno, né? Então, eu penso que o título da terra nem sempre foi importante, mas ele se faz importante para a garantia da vida. Os diplomas, eles nem sempre foram importantes, mas hoje esses diplomas, eles se fazem importantes como mais um instrumento de guerra, tá? Porque quando a gente pensa na questão da educação escolar quilombola enquanto uma diretriz, a gente está falando de uma educação escolar, num espaço institucional, porque existe processo educativo mais completo e mais complexo do que a manutenção da vida em 300, 400, em século de inexistência de qualquer política social vigente. O que tu me dizes, o que eu quero te dizer, Amanda, é que, sem dúvida alguma, os quilombos, eles acolheram indígenas, brancos, mulheres, incluíram todas as pessoas que não se comportavam num regime de opressão, de exploração, seja da força de trabalho, seja da intelectualidade, seja da espiritualidade. Sim, mas não dá para dizer que um quilombo não tenha como gênese a ideia da liberdade e uma ideia de uma liberdade que foi cerceada em nome da imposição de um modo único de se pensar, de se viver e, acima de tudo, de se relacionar com a natureza. Porque se desejava, sim, os territórios que foram colonizados, mas antes de invadir os territórios, teriam que invadir as mentes, teriam que invadir as crenças. A primeira forma de violência é atingir a nossa fé e a nossa compreensão de que nós temos outras formas de lidar com a vida, de lidar com os espaços, de lidar com o tempo, sabe? Então, eu acho que tem muito... Eu não sei se tem muito a ser descoberto nos quilombos. Eu acho que a gente tem muito a aprender enquanto outras formas de poder estar no mundo. E eu estou muito preocupada com esse tempo de pandemia, porque, nesse jeito que nós estamos na tela, estão tentando nos impor uma normalidade. Primeiro, que a gente vive um momento atípico, e o outro é que eu não acho que seja normal, no momento onde se tem essa quantidade de mortos, onde a gente tem essa quantidade de ameaças. As comunidades quilombolas têm sido ameaçadas nesse movimento de pandemia. A primeira coisa que o general Heleno foi fazer, quando todo mundo tem que ficar em casa, lança uma medida provisória, primeiro para poder garantir a regularização da terra dos grileiros, e segundo, para expulsar as comunidades de Alcântara. Quando todo mundo tem que ficar em casa, querem expulsar os quilombolas das suas terras. Então, a gente não vive nenhum momento de normalidade. Vocês não estão trabalhando mais do que trabalharam a vida inteira? Eu sim, eu não consigo almoçar. Tem dia que, às vezes, eu não consigo nem tomar banho, daí eu fico pensando, mas, pelo amor de Deus, eu estou em casa. Então, eu acho que essas comunidades quilombolas, elas têm um outro tempo ainda, é esse outro tempo, essa outra relação com a terra, a outra relação de produção da vida, de produção da existência, essa outra forma de relação social que se estabelece, né? Eu tive o privilégio de poder conhecer comunidades
de norte a sul do país, e eu não quero essencializar as comunidades quilombolas, nem tampouco as pessoas, porque, acima de tudo, a gente é humano, cheio de contradições, mas tem, sim, uma ideia de generosidade, e uma generosidade que nós desconhecemos. Nós desconhecemos essa ideia de generosidade pela maneira como nós coisificamos tudo. A gente coisifica o espaço que a gente vive, o conhecimento que a gente tem, a fé que a gente tem, né? Então, quer dizer, tem muito a ser descoberto, e eu acho que tem muito a ser aprendido, eu acho que tem muito a ser desaprendido. E eu vou terminar com isso. A gente tem que desaprender uma série de coisas para poder escutar outras formas de aprendizado. É isso, desculpa, tá? Eu acho que eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, mas eu sei que a gente tem que desaprender. E as quilombolas, eu, Amanda, os pretinhos aí, e as pessoas não negras, que estão com esse outro olhar, né? Com esse outro olhar para este lugar, a universidade, a gente vai ter que fazer, sim, esse processo de desaprendizado dessa estrutura universidade que a gente está, e que é importante que a gente esteja, e que é importante que a gente a refunde. Se deformar um pouco, né? Todo mundo, agora nesse ano de conclusão do curso, sabe, vão se formar. Na verdade, a gente sempre usou o conceito de se deformar, porque formar, eles querem justamente formar todo mundo numa caixinha quadradinha, pensando igual, sendo igual, né? Obedecendo igual, que é muito importante, né? E não tendo esse olhar, né? Tipo, para as comunidades, para as pessoas, que se encontram nessas situações de vulnerabilidade, né? E no Quilombo, assim, agora vindo ao encontro do que a Georgina falou, a gente tem uma característica muito própria, que é de ser um povo muito acolhedor e onde é bem, se usa-se bem o ditado, onde come um, se come dois, 10, onde se tem uma casa, se tem um, chega 2, 3 para posar, se posa, se divide o que se tem, sabe? É muito de se repartir, né? E é isso também muito que a gente tenta manter, né? Porque essa é a base, né? A solidariedade é a base também dessa resistência, do que nos manteve unidos desde que chegamos, né, até aqui, né, nesse país até agora, porque senão não sei como estaríamos, né? Só para contribuir aí com a Georgina. Obrigada, professora. Professora Amanda, está contemplada? Sempre, com a Georgina, sempre contemplada. Uhum. Já anotei, fiz várias anotações aqui. Scarlett. Terezinha, a gente não... Scarlett, meus pais faleceram, faleceram bem velhinhos. E essa relação de quem sai para estudar e volta, por mais que a gente queira ajudar, a gente tem que fazer um equilíbrio nos tempos e nos diálogos. Porque a gente tem que ter a certeza absoluta, Scarlett. Eu tenho a certeza absoluta, que meu pai e a minha mãe sabiam muito mais do que eu. Sim. Que eles sabem muito mais do que nós. E que nós estamos agregando algumas ferramentas que têm que ter o sentido da luta. Porque, senão, de nada adiantam nossos diplomas. Porque Sim. a questão da certificação vai ser um certificado de preto, é um certificado de quilombola, é um certificado de mulher. E, nesse mercado, os nossos diplomas eles têm cor. Se eles não servirem para a nossa luta e se não servirem para a gente fazer essa ecologia de saberes lá, que o português fala, né? E essa mescla entre para que serve esse saber acadêmico e os saberes que nós temos em casa e que nos permitiram chegar lá, né? Nem eu, nem tu, nem ninguém teria chegado se os nossos pais não tivessem uma quantidade de estratégias para nos manterem vivos, né? É isso. Os saberes que importam em qualquer tempo, de qualquer área da ciência, das exatas, da matemática, é o saber comprometido com a luta social. E aí, retomar, professora Terezinha, o nosso título.
é o saber que vai se comprometer com a eliminação das desigualdades sociais que não são desvinculadas das desigualdades raciais, porque essa loucura deste mundo tão desigual, ele se justifica por uma ideia de raça, por uma ideia de superioridade e inferioridade. E aí a condição de ser mulher, a condição de ser negro, são os elementos que formam este tripé do mundo, né? E os outros 22? Estão falando demais, hein, Scarlett? Não, ótimo. As que nem diz Amanda, é sempre um prazer te ouvir. Já tive oportunidade, né? Muitas oportunidades já te ouvir, Georgina. É sempre muito bom te ouvir. A gente está se ouvindo, Scarlett. Nós estamos falando de lugares muito próximos, assim, né? Sim. Obrigada, professoras. O Murilo Silva Rebouças, ele fala exatamente, é perceptível a luta para garantir a construção dos direitos e políticas públicas nas conferências e em diversos outros espaços. Obrigada, Murilo, pela participação. A Denise Tatiane teve que sair, não temos mais nenhuma interação. Tá, não temos aqui. Eu vou continuar com provocação para aquecer. Aquecer mais ainda. A Maria tá frio. Sim, aquece, que eu estou até na cama, né? Dá para ver aqui onde eu me soquei, aqui no quarto, aqueça que está precisando. Tá, mas no meu caso aqui em Salvador, 25 graus já é, né, uma ideia de frio. Então, por favor, eu peço à professora Maria e à professora Georgina que desliguem o microfone. Continuando com as provocações, a professora Georgina falou da questão dos direitos, as lutas, né, que o povo negro vem travando, e que a Constituição de 88, desculpe, ela vai ser um pouco desse resultado, que ainda falta muito, mas eu penso que 100 anos de distância para que alguma coisa tenha sido alcançada de maneira mais efetiva, porque a abolição acontece lá em 1888 e não dá atenção a duas coisas importantes na fala da professora Georgina, que a educação e a reforma agrária. Isso tem nos custado muito até hoje. A educação e a reforma agrária. Fomos colocados para fora do projeto, né, como já falei, da nação, não tivemos esse espaço e até hoje estamos nesta luta. Eu queria falar também de uma questão que é muito cara para nós, população negra, que é a luta pela educação, mas partindo de uma atenção especial à luta da Frente Negra. Porque muita coisa, quando se diz, não estou desmerecendo o trabalho de Paulo Freire, mas que também tem que pensar que antes de Freire, outros homens negros, como Abdias Nascimento, eles estiveram nessa luta com outras pessoas, com outros negros, buscando já essas ações afirmativas, vamos dizer assim. Então, temos a Frente Negra Liberal, ali na década de 30, e com a educação popular, acontecendo no ensino noturno, ali, em especial para a população negra. É só para pontuar e trazer essas não sei se são informações, mas essa atenção à história. Em relação à academia e essas discussões na academia e da academia para o deslocamento da população quilombola, eu acho interessante ocupar a academia, na fala da professora Georgina, não mais como objeto de pesquisa, mas sim como sujeito, né? Deixar de ser esse objeto, parar, interditar esse extrativismo de que se vai lá, de que se pesquisa, que observa esse quilombo, que faz essa antropologia, volta, publicam teses, publicam todo o material, alguém enriquece o Lattes e nada de volta para a comunidade. Então, esse deslocamento das meninas quilombolas e outros corpos quilombola para a academia é também para descolonizar essa metodologia científica, descolonizar essas pesquisas
nas quais nós sempre ocupamos um lugar de objeto. Porque senão nada vai adiantar. A academia é um espaço que não foi feito para nós. Imagino a dificuldade de adentrar esse espaço enquanto corpo-território, com as questões da fala, as questões da linguagem, as questões da escrita, a dor que é acessar esses conhecimentos. É um processo de dor. Passar pela academia é um processo de dor, é muito dorido. E então, eu parabenizo, Scarlett, teu trabalho, aqui representando muitas outras, mas como a professora está falando, a Georgina, de nada vai adiantar passar pela academia, conhecer ou fornecer conhecimentos para alguns que estão lá e depois isso se perder. Não adianta muito. A gente vai lá na academia, validar algumas questões que são necessárias, porque são estratégias para que possamos acessar outras instâncias, mas sempre como sujeitos. Obrigada, meninas. Professora, eu queria falar duas questões que a senhora trouxe, a questão da educação e a questão da terra. A gente precisa pensar que todo projeto de educação na sociedade brasileira ele não foi construído para nós. Nós, em determinados momentos, nós éramos proibidos de ir à escola. Era proibido que a população negra estivesse na escola. E quando a escola se torna pública, nos proíbem de outras formas. Tem várias formas de nos expulsar. E, consequentemente, nós continuamos sendo expulsos dessa escola, porque nós não somos contemplados em nada, porque o nosso corpo ele provoca ojeriza ainda. Tem vários estudos acadêmicos que trazem quanto as crianças, desde a educação infantil, elas são interditadas do afeto da sua professora. Por quê? Porque nós ainda trazemos a marca da feiura, nós ainda trazemos a marca da não limpeza, a gente ainda traz todas as marcas do nosso corpo deste racismo que não deu nenhum espaço de trégua. A educação em todos os níveis, seja desde a educação infantil até a pós-graduação, ela precisa, sim, de um processo de desembranquecimento. Ela precisa de um processo de desracialização. E na questão agrária, a gente tem que voltar para a questão da lei das terras, né? Quando as terras elas tinham que ser regularizadas, era preciso comprar. Então, automaticamente, só teve direito à terra quem estava intimamente imbricado com esse sistema de colonização. Então, a questão da educação e a questão da terra são duas questões muito difíceis, né? Muito difíceis de serem tratadas. Por exemplo, o acesso à universidade, a questão das cotas, o quanto circulou no Supremo Tribunal Federal a questão da inconstitucionalidade das cotas. E voltando para a questão quilombola, o decreto 44. Não estou ouvindo, Georgina. Vocês não ouviram falar, né? Eu estava com o microfone fechado. Não, estava querendo falar a questão da educação. Esqueci de abrir o microfone. A questão da educação sempre nos foi interditada, né? Nós éramos proibidos de frequentar a escola em períodos anteriores à abolição, o pós-abolição, a interdição foi de uma outra forma, né? Nós podemos ir à escola, mas nós somos sempre discriminados, nós somos expulsos, nós somos convidados a não estar, porque nós sempre somos, entre aspas, invisibilizados. Essa universidade ela não é diferente na forma como ela também nos convida a não estar, na maneira como ela marginaliza as nossas formas de produzir conhecimento e de produzir ciência, né? Nós somos sempre reconhecidos como as pessoas que produzem um outro tipo de saber, mas não um saber que valha e que tenha o mesmo peso de ciência. A gente tem que recuperar, a gente tem que reivindicar que essa ciência ela fique no plural, ciências. Tem diversas formas de produzir conhecimento.
E esse conhecimento ele é sempre produzido a partir da nossa experiência de sermos negros, assim como os não negros produzem conhecimento a partir da sua experiência de serem brancos, né? Não existe conhecimento neutro em qualquer área do conhecimento, nem na matemática, nem na ciência física, biológica, nem na ciência médica, né? E a questão agrária, como a senhora trouxe, exato, a gente tem que lembrar a questão do que foi a Lei das Terras, né? O que foi a Lei das Terras, o que é essa medida provisória 910, que foi trazida em período de pandemia e que foi substituída por uma outra medida que tem como pressuposto regulamentar a terra dos grileiros, regulamentar a terra dessas pessoas que matam, e que matam mesmo, viu, Amanda? Porque desde 2016 aumentou em 350% o homicídio das lideranças quilombolas, e principalmente no norte do país, tá? E outra questão, e eu não estou querendo minimizar o valor que Paulo Freire tem para a educação, mas quem leu Pedagogia do Oprimido tem que se remeter a Franz Fanon, porque Freire bebeu na fonte de Fanon. Freire bebeu na frente de Fanon, que é o autor que escancara o processo de colonização, que escancara o processo patológico que é o racismo, que escancara a maneira como nós temos que nos embranquecer, nós temos a ideia, né, de que a gente vai embranquecer as nossas mentes para poder entrar no mundo dos brancos. Não foi Freire que não reconheceu Fanon, é a sociedade brasileira, é a sociedade mundial que jamais vai reconhecer que um autor renomado como Freire, ele se inspira em Franz Fanon para construir a pedagogia do oprimido. E também há que se dizer que Freire ele teve as suas experiências no continente africano, mas que ele não trouxe a questão racial. Que a educação popular dificilmente traz a questão racial. E quando a gente vai discutir a questão da desigualdade sem trazer a questão de raça, a gente está, de alguma forma, maquiando a possibilidade de a gente ter uma sociedade mais justa para todo mundo, né? Então, é isso. Freire nunca deu conta da questão racial, tem o pressuposto, sim, de Franz Fanon na questão de opressor, na questão de oprimido, e a gente precisa, assim, recuperar as matrizes do pensamento negro que tem alimentado grandes intelectuais. É a mesma coisa, se conhece Sartre, mas nunca se leu Fanon, né? E assim se vai. Assim se vai no processo de negação da contribuição que pensadores e pensadoras negros, reconhecidos ou não reconhecidos, têm dado para o mundo. Eu considero que toda a população negra, reconhecida ou não pela academia, ela tem construído um pensamento intelectual que talvez seja a alternativa para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, assim como as populações indígenas, tá? Eu estou falando da população negra, assim como as populações indígenas. A alternativa não está nesse modo, até mesmo de construir ciência, que a gente está tentando imitar, viu? Não está. E essa questão, professora Terezinha, muito importante, da questão das devolutivas. Se diz que se dá devolutivo para a comunidade entregando uma tese, que só pode ser lida pelos nossos pares. A devolutiva que se dá para os 22 que estão presentes é a gente se comprometer com a luta social, é a gente saber que não adianta produzir teoria, a gente tem que também estar na prática, e a gente tem que construir a praxis fanoniana ou então a praxis freiriana. Prefiro dizer a praxis fanoniana, né? Que diz assim, que a gente tem que se libertar desse nosso intelectualismo colonizado. Quando a gente fala que está produzindo, a gente está produzindo ainda para a manutenção das estruturas. É preciso agir, gente. É preciso que a gente esteja na luta. É preciso que as nossas produções acadêmicas elas também incidam sobre a vida prática, porque de vida teórica só quem vive somos nós. Os nossos congressos eles são esvaziados. A gente tem publicado para a gente mesmo, a gente tem se encontrado nos congressos para nós mesmos e cada vez mais esvaziado, porque a gente vai lá, apresenta a comunicação e vira as costas. Às vezes a gente só apresenta para a mesa. Então, a gente tem que denunciar a falácia e assim, a falência
dessa forma de produzir ciência. Outro dia, a gente pode conversar sobre a questão de projeto de escola, de material didático, que eu acho que a gente tenta um pouco mexer com essas estruturas. A gente fez um material didático, a gente começou lá no Paraná, depois a gente fez aqui em Canguçu e São Lourenço, viu? E a gente tinha uma antropóloga não negra que dizia, olha, Georgina, eu acho que tu está cheia de ideia, porque essas comunidades elas são totalmente aculturadas, né? A gente não vai conseguir produzir nada assim a partir do saber dessas pessoas. A gente chegou brincando a 200, 300 páginas e o livro, infelizmente, ele nunca foi publicado, porque agora chegou nessa gestão desse... Em 2016 ele estava pronto, agora nessa gestão do Bolsonaro já deve até ter posto fogo. É isso aí, gente. Eu começo a me despedir, tá? Porque eu acabo achando que eu falo demais. Eu acho que a minha indignação, ela brota, sabe? E aí eu nem sei assim, qual foi o erro teórico que eu cometi, mas azar. Obrigada, professora. Descolonizar tudo aqui. Vamos mudar, fazer outra maneira, de outro jeito. Vamos fazer de outro jeito. Tá Vamos fazer do nosso jeito? Do nosso jeito. Vamos fazer do nosso jeito. Terreiro, griot, do nosso jeito. Professora Terezinha, eu só queria falar uma questão ali sobre sair da comunidade, poder frequentar a academia, né? Justamente eu venho para aí reforçar que nós não somos objetos de estudo, né? Porque é isso. As doutoras, mestras, doutoras, nos usam enquanto comunidade quilombola para estudar, né? E nem a tese não se volta lá, não fica nem sabendo nem no que foi, na verdade, para o que nós servimos, né, no estudo. Então, nós temos capacidade, tanto quanto qualquer um de nós, quilombola, né, que está aí na luta, né, ingressando na universidade. Eu mesmo consegui me formar, tenho 42 anos, né, com essa idade muitos já estão graduadas, pós-graduadas, doutoradas, mas, né, é a vida, né, e o importante também é estar na luta. E eu ingressei, sim, para ter, né, uma estabilidade para mim, mas também em fortalecer um movimento social negro, um movimento quilombola, a minha comunidade. Porque é bem isso, que no momento que eu estou sabendo, estou por dentro, ninguém vai chegar lá e simplesmente nos esgotar, nos sugar, né? Nos levar tudo o que a gente tem de mais precioso, que é os nossos saberes, as nossas vivências, transcrever para uma tese, né? E nunca mais aparecer. Então, somos corpo território da nossa própria fala, das nossas próprias ações, e a forma de devolver isso para a comunidade é fortalecendo essa luta que é diária, é todo dia, é sempre, mantendo a união dessa comunidade, que muitas vezes, além dessas pessoas chegarem na nossa comunidade, que absorverem tudo isso, acaba causando uma certa divergência entre os membros da comunidade. Então, nós estamos aí, enquanto as acadêmicas ainda, né, que estão ainda na universidade, as que estão saindo para seguir outros caminhos, estamos todas juntas nessa luta. Muito bem. Eu queria saber, Maria, qual é o nome do quilombo que é o mais antigo, que está agora na luta pela certificação? É o quilombo do Boqueirão, na verdade. Porque, segundo, a gente cansa de ver nos estudos e coisas, que ali era um grande centro onde se localizavam, como eu já contei, os escravos. Teve uma época aqui que 2 cidades que são próximas, que é Pelotas e São Lourenço, eram uma coisa só, né? Então, esses escravos
eram depositados, saiu de São Lourenço, eles eram depositados em São Lourenço, que é o município onde eu moro, e levado para Pelotas, onde tinha charqueadas, né, conforme o precisando. Então, tinha uma quantidade enorme, né, eram muitos escravos. Então, quando houve a abolição, esses escravos ficaram por ali, se aquilombaram por ali. Só que no processo, esse quilombo é o que ficou sem essa certificação, até mais que não havia interesse, né, nem do Estado do Estado, da gestão municipal, né, que se tivesse ali um quilombo, né, até porque Boqueirão, ela é uma vila que chegou um tempo sem título de cidade, então não pegaria bem, né, que se tivesse ali uma sede de quilombos, né? Já que o Rio Grande do Sul, como a Georgina mesmo já falou, é vendido como uma terra de pomeranos e italianos, que cada vez que nós tivemos a oportunidade de sair do estado do Rio Grande do Sul e falamos que aqui existe quilombo, as pessoas quase caem para trás, porque o Rio Grande do Sul é vendido pela uma terra de outras etnias, menos de negras e quilombolas. Obrigada, professora. Alguma interação do grupo? Por favor. Provocar teus alunos aí a participarem. Eu acho que só tenho a agradecer mesmo, que falas potentes das duas moças e que reflexão, né, nesse momento tão difícil que a gente vive. Então, gostei muito, muito de ouvi-las. Muito, muito bom. A gente Alguém ia falar? Georgina? Pode falar? Desculpa, Maria, pode falar, sim. Não, agora voltando, nós eu agradeço, não, eu digo nós, porque eu já estou falando junto pela Georgina, mas acredito que ela também vai agradecer pelo convite, professora Amanda, né, a qual eu tive a honra de ter essa mulher maravilhosa aí, que é a Amanda, né, uma mulher politizada, feminista, que só veio a nos agregar aqui no nosso curso de licenciatura em Educação do Campo em São Lourenço do Sul, né, e pelo convite, né, de estar me ingressando nesses espaços também, né, e eu poder estar compartilhando o pouco que eu sei, né, com as demais pessoas, né, então é só gratidão, né, pela noite, né, quer dizer, pelo dia, pela noite, né, de hoje ter estado com vocês, foi muito bom essa partilha, dividir aí com essa outra grande fera aí, que é a Georgina, né, que eu também tive hoje ter na minha banca, né, essa dupla dinâmica aí, que eu admiro pra caramba, espero, quem saiba eu, um dia também chegar lá. Era isso. Já chegou, Maria, já chegou, você é plena de saberes, Maria, saberes tantos, saberes outros, saberes que essa academia nunca, nunca, nunca poderá mensurar, nunca, nunca. Há muita coisa que ela não pode nunca mensurar, tá bom? Vamos parar com isso, viu? Vamos parar, melhore, viu? Pare com isso. Georgina, quer se despedir dos alunos? Nossa, eu já me despedi. E eu ia fazer uma proposta para todo mundo colocar sua carinha aí na tela. Porque é muito difícil a gente estar nessa situação, né? Da gente não enxergar os rostinhos. É verdade. É muito estranho. A gente se dá um tchau. E professora Terezinha, Amanda, o professor, eu quero pedir desculpas, porque é muito pouco tempo para a gente falar tantas coisas, né? E talvez a gente precisasse algum tempo para a gente poder dizer qual é a compreensão de ciência que se tem, que nós temos um projeto de ciência, e que esse vir a ser, Scarlett, só ficou feio no final, né? Só ficou muito feio no final. A gente sempre é, Scarlett. A gente já nasce como pessoas que têm história, e por isso nós temos conhecimento. Esse apagamento que fazem conosco, que a gente tem que ter cuidado, viu?
Tu não terminaste um curso de educação do campo orientado pela Amanda e que eu estive na banca para dizer que daqui a algum tempo tu será. Então, corrige isso, senão nós vamos tirar esse diploma, né, Amanda? A gente já é. Sem dúvida, nós somos ligeiras, não sei quem é mais, ou eu ou a Georgina. Então, tá bom, então já algum dia eu vou ser. Já está sendo. E foi por isso que eu disse, né, Amanda? Essa fala não teria sentido se tu não estivesse aqui. Não teria sentido. Nada disso teria acontecido se tu não estivesse aqui, né? Porque por mais que sejamos negras, nós não somos quilombolas. Nós não podemos falar por um grupo do qual a gente não vive todos os dias, né? Se sabe o que é ser quilombola, se sabe o que é ser negro, porque a gente vive, mas essa vivência de estar numa comunidade não tem estudioso que vá poder traduzir. A gente dá as contribuições, tá? Tá bem, retifiquei, então. Tá que eu bom. sou. Que eu sou. Vamos colocar o grupo. Maravilha. Bom, então a professora Georgina fez uma provocação aí, pediu para quem se sente à vontade, quem não está de pijama, que abra as suas câmeras para a gente ver que vocês existem de fato, estão aí de fato. Mesmo quem tiver de pijama. Para a gente dar Olha, Railene, tchau. Prazer. Olha só. Marina saiu. Carlos Morrica. Oh, prazer. Fernanda, prazer. Olha só. Aline tá mexendo, não? Murilo. Elisângela. Aline, tá mexendo ou não? Tá congelada aqui a imagem. Poxa, gente, prazer. Rafaela tá mexendo ou não? Parece que congelou. Prazer, pessoal. Muito bom ter estado com vocês. Esses 25 graus já não servia, né, Amanda? Esse frio aí da Bahia já não servia. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa para a gente ter visto Murilo? Sem dúvida. Para a gente ter visto... São todos de quais lugares? Terezinha? Nós estamos aqui em colaboração. É uma parceria com a FURG, mas nós não conhecemos os estudantes. Eu fico aqui meio assim, né, um pouco perdida, conversando com as carinhas, mas eu não sei quem são, nem eles me conhecem. Murilo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Mas nós temos, né, pessoas do Sul, do Nordeste, do Sudeste, do Norte. Nós estamos super bem representadas aqui nessa sala. E é isso. Ai, que maravilha. Ó, Piauí. Ai, que massa. Tem pessoal do Rio, da UERJ. Nós somos bastante gente aqui nessa sala. Nós temos duas alunas nossas, a Wânia e a Aline, né? Aqui, no caso, Barreiras. O que mais? Barreiras. A Aline vindo do Piauí, no caso. Obrigada, Aline. Obrigada, Wânia. De Cruz Alta. Do Rio Grande do Sul. Também está passando pelo friozinho, então. Gente, eu acho que um grande abraço para todas. Se cuidem, né? E é isso. Muito bom ver todas vocês aqui. Agradeço também conhecendo, né? Conhecendo mais, eu chamo de partes que me completam nessa diáspora. Georgina, Maria e as demais que não estão aqui. É um prazer imenso encontrar. É como se fossem parentes distantes que a gente não vê, mas sabe que eles existem, né? Então, eu fico muito feliz por poder estar aqui com a minha luta também, que, como a Maria falou, são histórias de parecenças,
A gente poderia falar aqui um monte de coisa que seriam muito, muito parecidas, essas nossas narrativas. Muito obrigada, professora Amanda, por me convidar para essa mediação. Professor Carlos, muito obrigada, nosso grupo, Corpos Possíveis, que, né, agradecidos desde já por tanta, pela confiança e pela, confiança, não vou dizer confiança, mas pela oportunidade de fazer essa parceria, professora. Muito obrigada, professora Georgina, força, Maria, força, axé. É a palavra Axé! Axé! Beijo.